Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje falaremos sobre HFT, High Frequency Trading, um tema um pouco diferente do que a gente costuma falar aqui. Algumas pessoas, alguns alunos pediram para a gente comentar sobre esse tema, então vamos esclarecer o que é HFT, como que é usado, para que serve e algumas histórias que a gente pode compartilhar também, né? Claro, a gente não faz nenhum tipo de recomendação de investimentos aqui, a gente compartilha conhecimento para você fazer sua análise sempre que for montar sua carteira de investimentos. De preferência, lide com um profissional específico para sua carteira, para o seu perfil de investimentos, para te ajudar de uma forma direcionada. Para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP, que está com inscrições abertas. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Isso aí, bora lá falar um pouquinho sobre High Frequency Trading. Pois é, e também com a gente aqui uma pessoa que já utilizou desse tipo de plataforma, Marco Palhares, instrutor de investimentos do curso de Business, GBP. Fala, Marquinho. É isso aí, grande Habib, grande Rafa, é sempre uma honra, um prazer estar aqui no BTC Money com vocês, nesse que será o nosso episódio, que está sendo o nosso episódio número 72. Vamos que vamos, Habib! Pois é, vamos lá. Eu peço para você que está acompanhando a gente, seja pelo BTC Cast ou pelo YouTube, para seguir a gente no Instagram, @instabtcompany. E se você ainda não segue o nosso canal, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, né? E acompanhe as novidades. A gente tem vários papos com empreendedores, executivos, pessoas do mercado financeiro. Talvez você se interesse aí em entender um pouquinho mais das histórias de carreira e de desenvolvimento profissional. Bom, vamos lá ao tema de hoje. Então é o seguinte, Marquinho, falando sobre High Frequency Trading, né, ou o trading em alta frequência, né? Vou te falar a imagem que eu fazia na minha cabeça quando eu vi esse termo pela primeira vez, né? Eu pensava em um ser humano que fez algum curso de day trade, que está em moda hoje, né? A grande maioria não serve para absolutamente nada, mas talvez tenha algum que preste, eu não conheço. Enfim, fica a experiência, comenta no YouTube aí se alguém tivesse experiência, mas eu penso uma pessoa que fez isso, né? Um curso de day trade e que manja muito de Excel e modelagem. Provavelmente uma pessoa que fez o nosso curso de modelagem, aprendeu a usar Excel sem mouse e tem muita velocidade no negócio, muita produtividade, e essa pessoa fica lá completamente alucinada, comprando e vendendo ação o tempo inteiro. Me diga, Marquinho, essa visão que eu tive inicialmente corresponde ao que a gente pode chamar de HFT? Excelente, Habib. Eu diria que dá para fazer esse tipo de imagem, mas ela é um pouquinho mais aprofundada do que isso, né? Óbvio que a gente tem várias pessoas se dedicando a justamente comprar e vender, né? Ações ou outros títulos, né? O day trading. Enfim, eu acho essa uma atividade muito difícil. A gente já falou sobre ela em outros BTCs Moneys, né? Aqui, se você tem curiosidade, volta lá para ver. E o que é o HFT? O que é o High Frequency Trading? Né? Nada mais é do que a negociação, a compra e a venda de títulos imobiliários com uma frequência alta. Né? Justamente pela alta frequência, pela agilidade das operações, a gente normalmente, Habib, tira as decisões dos seres humanos dessas decisões, né? Então, aquela visão daquele cara que sabe muito de matemática e faz os algoritmos para os próprios algoritmos decidirem como que vai comprar ou vender determinado título, né? Qual que é o ponto de compra e venda, ela está correta. Mas no momento em que normalmente a gente faz esse algoritmo, a gente deixa ele rodando e ele toma essas decisões baseadas nesses parâmetros, né? É óbvio que normalmente você precisa de uma pessoa, normalmente esse gênio que inventou esse algoritmo todo e colocou, ele fica olhando ali, né? Justamente porque os parâmetros eles precisam ser mudados de acordo com se você está ganhando ou perdendo dinheiro nesse meio do caminho. Mas o HFT, o High Frequency Trading, ele é utilizado não só por pessoas físicas, né? Ele é utilizado por instituições, né? Então, por CNPJs, tá? Mas a gente fala um pouquinho disso ao longo do episódio. Eu acho que, para resumir, né? Então, a gente tem um grande conceito de algoritmo trading,
né, de negociações feitas com algoritmo, e parte dessas negociações feitas com algoritmo são HFT. Essas negociações feitas com algoritmo, que são muito frequentes, né, a gente classifica elas de HFT. Pô, muito bom. E aí, Rafa, eu tenho uma dúvida, né? Legal, o Marquinho falou, né? Claro, a gente vai usar um algoritmo, né? Um robô, como muita gente fala, né? Então, o robô, ele é o algoritmo, esse código que a gente utiliza para tomar as decisões ali no momento, no caso, falando sobre negociações de títulos imobiliários. Porém, Rafa, tem alguns aspectos importantes aqui. Que tipo de parâmetros, né? Ou de condições de contorno a HFT utiliza, né, geralmente? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa maneira de tradear, né, que é basicamente em cima de algoritmos ou algumas regras que são criadas, se baseia muito em aspectos ligados à análise técnica, né? Ou na filosofia de investimento de análise técnica. A análise técnica é uma análise que faz ou toma as decisões de compra e venda de ativos com base, primeiro, nas tendências assim observadas, e aí as tendências observadas históricas, ou seja, você tende ou você busca alguns padrões de oscilação nos ativos, e uma outra coisa que é levada em consideração também é o volume de negociação. Mas quando a gente fala sobre a análise técnica, se a gente fosse pensar no que é uma análise técnica comum, esse tipo de avaliação é feita em cima de janelas um pouco mais longas de tempo. E como o Marquinho bem colocou, no High Frequency Trading, tudo é muito no microsegundo, no milissegundo. Então é como se você adotasse isso ou trouxesse isso para aquele horizonte de tempo que é dos microsegundos, ou seja, tentar identificar um padrão ali numa janela muito pequena de tempo, o que obviamente só um computador consegue fazer, né? E dentro da análise técnica, você tem coisas como tentar identificar tendências de média, tentar olhar para índices como a gente chama de força relativa, e você também sempre tem que colocar alguns parâmetros como os limites de ganho e os limites de perda dessas operações. Então, o high frequency trade, ele fica comprando e vendendo, quando você implementa isso para tentar ganhos, né, no curto prazo, tem outros objetivos também, mas quando você está implementando esses algoritmos para tentar realizar algum tipo de ganho, você coloca ali os stop gain, os stop loss. Se na média você conseguir mais sucessos do que perdas, no final do dia você vai ter um ganho financeiro. Se acontecer o contrário, vai chegar no final do dia, você vai ter um prejuízo financeiro. É muito difícil ter assim uma consistência no sentido de que eu não conheci nunca nenhum trader, nenhum robô criado que tem, sei lá, 80% de sucesso, 70% de sucesso. É sempre meio que assim, 52% de sucesso e 48% de fracasso, né? Aí o ponto é, será que esses 52% de sucesso teve ganhos o suficiente, ou ganhos grandes o suficiente, ou muito maiores do que as perdas que aconteceram nos 48% de outros eventos, né? De outras realizações que foram obtidas. E aí, se isso acontecer, esse trader, esse robô, ele vai se transformar num robô vencedor, vamos dizer assim, né? Um robô que gera ganho. Se isso não acontecer, esse robô vai ser um robô que perde dinheiro. Lembrando que quando a gente fala de muita frequência, a gente está falando de altos custos também. Por mais que você tenha pacotes e possibilidades de fazer essas movimentações a custos mais baixos, ainda assim, como é muito giro, pode ser que esse custo fique um pouco alto, então é mais um fator aí que atrapalha, né, que dificulta o lucro nesse tipo de operação, mas ele é bem, assim, atrativo, chamativo, né, no sentido de que tem um certo glamour nessa coisa de colocar um robozinho ali e ficar torcendo para ele dar certo, né, para ele ganhar, aí deu errado, muda o parâmetro, fica lá esquentando a cabeça, aí depois de uns 6 meses você desiste. Não, estou brincando, mas mas realmente é bem difícil ganhar dinheiro com isso. Tem alguns nomes aí que são ou gestoras que conseguem ou são conhecidas por ter um percentual bom de ganhos, mas realmente é uma tarefa bem complicada.
Pois é. Essa é o primeiro objetivo que é visto, né, quando a gente pensa nesses tradings de alta frequência, né? Então, vamos ter um ganho incremental em cada operação, são várias operações simultâneas ou quase simultâneas, né? Então a gente fala de operações aqui em microsegundos, né? E aí tem esses ganhos de centavos, né, em um volume muito grande, e isso pode dar um retorno interessante. Esse é um objetivo, né? Que é o objetivo também quando a pessoa faz day trade, é a mesma coisa, só que aqui de forma mais automatizada e muito mais rápida, com volume muito maior, como o Rafa comentou. E aí tem esses parâmetros importantes, né? Então, lida com análise técnica, média, mediana, força relativa, etc. E as condições de contorno aí, quando a gente fala de stop loss ou stop gain, que é de certa forma, depois o Marquinho pode até confirmar, né? Mas é meio que uma terceirização da responsabilidade da tomada de decisão para a máquina poder fazer isso e deixar de influenciar aqueles nossos vieses comportamentais, que é um tema que a gente já falou aqui. Mas, Marquinho, ganhos incrementais é um objetivo possível da HFT. Mas não é o único, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho de outras possibilidades e complementar com aquilo que você acha que deve complementar, que você já atuou com HFT. Então vamos lá. Legal, Habib. Quando eu atuei lá no BBA, né, é óbvio que naquela época a gente não conhecia esse termo, né, HFT, eu acho que não estava institucionalizado, mas acho que na época seria o que é mais próximo do HFT que é hoje, né, que é a conexão direta com a bolsa, né, com a B3, né, e no HFT, né, no High Frequency Trading, é muito importante, um termo que se fala muito, é o location. Até o local onde você está, a distância que você está em relação à bolsa de valores pode influenciar, né? Porque o cabo, né, de fibra ótica precisa percorrer alguns quilômetros a mais, alguns metros a mais, aquilo gera um delay de microsegundos, dando competitividade a uma empresa ou a outra. Na época, Habib, a gente era market maker, e foi uma das funções que eu fiz nos 2 anos que eu trabalhei lá. E o market maker, ele é um outro uso, né, da ferramenta do HFT, justamente porque a sua função é exatamente comprar e vender os ativos. O market maker, ele é uma função do mercado financeiro, cujo objetivo é prover liquidez a determinado ativo. Então, as empresas contratam um banco de investimento, uma corretora, normalmente, tá? E aí a corretora, ela tem lá uma responsabilidade, de todas as ações que foram vendidas ou compradas, o market maker tem uma responsabilidade de que 10% seja ela comprando ou vendendo, 20%, 30%, né? Então, o market maker tem essa função de prover liquidez. Então, eu fui responsável, né, lá na época que eu trabalhei, de fazer market maker de algumas ações, alguns ETFs, foi uma época que eu aprendi bastante. E como é que funcionava na época, Habib? A gente tinha algumas operações, né? A gente tinha um robozinho, que a gente chama, que ficava ligado ao mercado. Só que quem decidia os parâmetros era justamente a gente, né? Então, quando você fala, por exemplo, do stop loss, stop gain, é uma maneira de delegar a responsabilidade. Eu diria que é uma maneira de delegar a ação da responsabilidade, né? Aquela ação, porque você tem que decidir, né? O stop loss tem que ser isso, o stop gain tem que ser aquilo. Então, você decide e aí a ferramenta só vai executar, né? Se for um HFT, vai executar de uma maneira rápida, né? Isso lá perto, com a conexão direta com a bolsa, antes qualquer outra pessoa consiga executar aquela ação, né? E uma curiosidade, Habib, normalmente a gente ficava lá, né, comprando, vendendo ação, né, tinham empresas que, claro, tinham uma negociação muito grande, né, então esse nosso robozinho ficava comprando e vendendo, né, de maneira muito rápida, né, blá, 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 blá. Tinham negociações que negociavam muito pouco, né? Então o próprio robozinho a gente nem utilizava, né? Então a gente tinha que ir na mão ali, a gente colocava as ordens de oferta, as ordens de compra e ia fazendo o market maker de maneira manual. Mas a grande maioria a gente tinha um robozinho que ficava fazendo aquilo e normalmente, tá, Habib? Era prejuízo todos os dias. Tá? Então, todos os dias você tinha um prejuízo, justamente por dar liquidez, né? Então, normalmente você vendia para uma pessoa comprar, aí a gente precisava se redear, né? A ideia de um market maker não é ficar posicionado, né? Não é ganhar se a ação subir ou cair, é comprar e vender as ações no mesmo dia. E aí a gente ficava ajustando parâmetros, né? Justamente para tentar perder menos. Acho que essa era o meu trabalho lá, o pessoal me pagava para fazer isso, né? Tipo, negociando mais sem perder lá tanto dinheiro. E aí, uma vez, eu estava contando aqui no começo do episódio que uma das ações que a gente fazia market maker,
cara, fui lá, dei uma dedada, mudei um parâmetro lá, cara, a ação subiu pra caramba, a Bolsa de Valores congelou a ação, ligou lá na corretora, falou, meu, o que vocês estão fazendo aí com a ação? Aí, caraca, aí que a gente percebeu, né, que foi erro lá de dedada, né, de apertar o lugar errado e influenciar lá o robô, né? E esse mesmo tipo de situação aconteceu, tem um episódio muito famoso que chama-se na história financeira de flash crash, né? Então é a queda brusca, né? Rápida, que aconteceu dia 6 de maio de 2010, 11 anos atrás, quando o Dow Jones teve uma queda de 10%, tipo, instantaneamente, e ninguém sabia explicar. A única explicação era que na época os robôs não estavam programados, né? Ou influenciaram de maneira muito forte, né? Que eles viram, o algoritmo viu que estava caindo, eles começaram, o próprio robô tomando a decisão de vender mais de uma maneira rápida, e aí os outros robôs, todo mundo pensou em vender mais, e aí você teve uma queda. Dow Jones, um índice com várias ações americanas, e aí logo em seguida a Dow Jones recuperou seu patamar. Ainda bem que não fui eu que cometi um erro desse, imagina, né? Foi uma açãozinha lá e foi um erro contido, né? Passei despercebido, até continuei lá empregado no Itaú. Tá bom, Habib? É isso aí. E depois que o Rafa comentar, eu tenho também um outro uso que normalmente a gente faz com o High Frequency Trading. Pois é, então legal que o Marquinhos comentou sobre um outro uso, né, que não necessariamente é o ganho incremental. Então, o market maker, né, muito comum, o market maker ele dá volume e não necessariamente dá ganhos, né, muitas vezes dá perdas, porque o objetivo é justamente o volume, né, isso é interessante e traz liquidez, é um ponto positivo. Rafa, você tem algum ponto aí para complementar? Não, acho que é legal também colocar que tem maneiras da gente acessar esses tipos de estratégias. Uma delas é você contratando um robozinho. Então, tem empresas hoje que oferecem essa possibilidade. Você pode ir lá, contrata aquele serviço, né? E aí você pode comparar. Tem vários robôs com diferenças nesses parâmetros, diferenças nas estratégias que são implementadas. Às vezes você consegue pegar e montar uma carteira e você coloca lá 5 robôs e deixa rodando ao mesmo tempo, né? E aí depois pega um resultado consolidado deles, coisas do gênero. Então, tem possibilidade no mercado assim, de você fazer essa contratação e também tem a possibilidade de você próprio desenvolver o seu algoritmo. Aqueles que gostam, têm interesse, você pode começar a estudar e aí monta o seu próprio robozinho e joga ele para rodar. E aí pega lá, investe um dinheirinho lá, coloca R$ 1.000, R$ 2.000, alguma coisa assim, e fica acompanhando, né? Claro que isso é aquele cara que tem o perfil de programação, que gosta de se aventurar em experiências diferentes, porque isso toma tempo, né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que acompanhar. Não é um negócio que dá para fazer de qualquer jeito, mas tem essa possibilidade. Então, quem gosta desse mundo aí da programação e eventualmente quer conhecer algo diferente, quer tentar algo novo, em termos de estratégias de investimento, pode tentar montar o seu próprio robozinho e mandar bala. Mas, de novo, é bem difícil. Tem também uma série de influenciadores no mercado que falam sobre isso, né? Alguns nomes até conhecidos e que implementam essas estratégias mais de day trade. Dá para também olhar um pouquinho do que esses caras falam. Eles têm alguns cursos que eles vendem e tentar aprender um pouquinho por aí também. Então, é um negócio que pode ser bacana se você tiver interesse, né, por esse tipo de estudo, enfim, aprendizado e tentar ganhar dinheirinho de uma maneira não é alternativa, né? Mas uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, aventureira. Não, aventureira também não é o termo, uma maneira um pouco mais, assim, com emoção, um pouco mais de emoção. Pois é, eu queria focar aqui na palavra que você falou, que é tentar, viu, Rafa? Tentar. Essa palavra ela tem que estar sempre presente, porque nem sempre a pessoa vai conseguir. Mas é um ponto importante e, enfim, é uma possibilidade, é mais uma alternativa para investidores e quem quiser ter esse tipo de estratégia. Marquinho, vamos lá, para finalizar, coloca aí suas histórias e seus pontos. Uma outra maneira, né, Habib, uma outra metodologia que é muito utilizada aí para o HFT, que precisa, né, ser rápida, né, ser esse trade de alta frequência,
é uma operação chamada arbitragem, né? Arbitragem é quando você compra e vende o mesmo ativo em dois lugares diferentes por preços diferentes, né? Para explicar isso, vamos usar um exemplo de um recibo, né? Um BDR. Então você tem uma ação lá nos Estados Unidos, né? E você tem um BDR aqui no Brasil, que é um recibo que representa aquela ação. O que seria uma operação de arbitragem? Seria um robô, né, ou seria alguém, né, olhando as duas ações. Imagina que a ação lá nos Estados Unidos ela subiu, sei lá, 1%. E aqui no Brasil esse BDR não subiu de preço. O que é uma estratégia de arbitragem? É você comprar o recibo dessa ação aqui no Brasil e vender ele lá nos Estados Unidos. Como os dois representam o mesmo ativo, você acaba tendo um pequeno lucro, né? 1% aí nesse meio do caminho. Isso é muito bom também, Habib, porque gera justamente essa liquidez e garante que os dois mercados estão ali nos preços justos. E aí a gente consegue imaginar por que eles precisam, né? Uma estratégia, um fundo ou um investidor que ganha dinheiro utilizando a arbitragem, por que ele precisa dessa ferramenta de ser rápido? Justamente porque a ideia é comprar e vender no mesmo momento, né? Tá, né? Justamente para você não ter o risco direcional, né? De ficar exposto em comprar ou vender aquele ativo financeiro. Esse era outra característica, né? Outra metodologia que a gente tem que precisa do HFT. Pô, muito bom. Acho que a gente abordou aqui algumas possibilidades, né, de uso da HFT, o que que ela é, o que que é considerado aqui, né, e também eventuais consequências, né? Então acho que a gente abordou claro que é um assunto complexo, né, tem muita programação, você tem vários parâmetros, como o Rafa comentou, né, e usos também que são bastante complexos dentro das corretoras, principalmente, né, dentro dos bancos, as grandes corretoras e também a gestoras, enfim, institucionais como um todo. Né? Então, pessoal, acho que a gente pode ficar por aqui hoje. Rafa, muito obrigado pela participação. Se tiver algum ponto adicional também pode colocar, se não, só mandar um abraço para a galera aí. Sim, sim. Acho que uma coisa legal também é que os robôs, né, com o avanço da tecnologia, eles se tornaram cada vez mais frequentes. Então, hoje, quando você olha para o total de volumes negociados, tem muita máquina ali por trás, diferente do que era, por exemplo, há 15, 20 ou 30 anos atrás. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração para entender alguns movimentos de mercado, alguns movimentos de preço. Vamos dar um exemplo recente aí do que aconteceu com as cryptocurrencies, né, com as moedas digitais. Elas bateram lá um recorde de valorização, e aí, quando começaram a sair algumas notícias que prejudicaram esse mercado, elas entraram num movimento de queda. E o que esses algoritmos fazem é intensificar essas quedas de forma muito intensa, na medida em que, quando o algoritmo identifica uma queda, ele começa ou ele tenta pegar a tendência e todos os algoritmos começam a vender, e aí você tem uma intensificação muito grande daquele movimento. Ou, eventualmente, por conta de um stop loss de várias posições, você começa a ter também uma massa muito grande de posições sendo vendidas, né? Então, começa a trigar um pá, disparar tudo, todo mundo vende, todo mundo no stop loss, e aí intensifica os movimentos de venda. Tá? Então, você teria duas vendas, a venda pelo stop loss e o robô que está pegando a tendência de queda e abrindo posição vendida, imaginando que aquela tendência vai continuar. Então, isso aumenta muito, para um lado e para o outro. Né? Às vezes, quando você pega movimentos de alta, acontece isso também. Então, hoje a gente não consegue explicar os movimentos de mercado sem levar em consideração todos esses algoritmos que estão por trás, e muitas vezes isso gera distorções, gera movimentos muito amplos, esquisitos, que a gente fica até meio assustado, mas é porque tem um robozinho ali por trás fazendo a festa acontecer. Né? Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo BTC Money. Um grande abraço. Valeu, Rafa e Marquinho, muito obrigado de novo também. É isso aí, só agradecer, né, a todos que ficaram até aqui, mandar um grande abraço, lembrar que nada disso que a gente fala aqui é recomendação de investimento, e até o próximo BTC Money. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. Voltaremos na próxima semana para mais BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.